Doutora Ana Paula? Oi, Olá, boa noite, tudo bom? boa noite, está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Prazer em conhecê-la virtualmente. O prazer é todo meu. Obrigada Então, pela oportunidade. que isso, nós que agradecemos, né, o convite que você aceitou para vir falar para a gente hoje do seu trabalho. A Laura já deve estar chegando aí, ela já chegou? Acho que ainda não. 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 Boa noite também às nossas alunas que já estão conectadas aí. É um Nicole, curso, Vanessa. só para eu poder entender, o curso é de quê? De veterinária ou de direito? É direito animal, então é mais voltado para o direito mesmo. Mas Ótimo. teriam, sim, outros profissionais de outras áreas também. Entendi. Mas é um curso, o quê? Pós-graduação ou é um... Pós-graduação. Que Pós-graduação. interessante. Ótimo. É, do Instituto Brasileiro Novas Conexões Educacionais. Então, assim, é um propósito novo. Então, a gente está começando agora, então a gente está procurando trazer, envolver várias áreas aí, não só do direito na questão animal. Ótimo. Até porque é multidisciplinar, né? Essa nossa E atuação. é, Então, bem interessante. Que bom, bom saber. E é todo online? ele é todo online, todo online. Agora a gente está pensando também até ter uma forma presencial, mas assim, essa questão toda de pandemia e tal, então é uma forma até de repensar, mas o online a gente viu que dá oportunidade para várias pessoas do Brasil inteiro. Verdade, é bem Então a interessante, gente porque aí a gente derruba abre uma barreiras, né? oportunidade, e a gente abre uma oportunidade até de conhecer outras pessoas. Tem alunas aqui do Paraná, de São Paulo, Santa Catarina. Então, Que assim, maravilha. então a gente abre a oportunidade aí para conhecer várias pessoas até de outros lugares. Então, isso é importante. É verdade. E agora, eu acho difícil agora que a gente abra mão dessa vida online, né? Ficou todo Então, a mundo muito gente mal começa a acostumado. acostumar. A gente começa a acostumar. Verdade. Gente, cadê a A Laurinha? Laura entrou. Entrou? Laura? Não a vi aqui ainda. Ela não entrou, deixa eu ver aqui. Você é vice-presidente, né, doutora, da Comissão de Direitos Animais do Distrito Federal? Isso. Sou da comissão aqui de Brasília. Ai, que bom. Sim. Ei, Laura! Professora Laura! Tá falhando a conexão dela, né? Seu áudio está falhando, professora. Professora Laura? Deve ter caído a conexão. Deve ter caído. Vamos aguardar de novo. Tá travado mesmo. Aí, acho que... Laura? Aí, voltou. Você voltou. Travou. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Prazer em tê-la conosco, como as demais alunas. Eu acho que a Laura está com dificuldade de conectar aí com a gente. E agora, melhorou, gente? Estou te ouvindo. Estão me ouvindo bem? Isso, agora Agora deu certo. melhorou. Então tá bom. Então, pessoal, muito boa noite. Boa noite, professora Ivone. Boa noite, nossa convidada mais que especial de hoje, doutora Ana Paula Vasconcelos. Minhas Boa noite, alunas. obrigada, Laura. Nós ficamos muito felizes com o seu aceite. Ana Paula, tratando-se de uma pós-graduação em
em prática jus animalista, né, direito animal e prática jus animalista, para a gente é muito importante a sua participação, tendo em vista toda a sua trajetória, né, todo o seu trabalho, como eu cheguei a dizer no grupo, que você é uma advogada de corpo a corpo. É um diferencial mesmo. Então, em reunião com a professora Ivone, a gente chegou à conclusão de que realmente você seria alguém muito importante para agregar aí valor, né, conhecimento a essas... Aqui não temos nós só advogadas, né, mas são pessoas que realmente estão aí em busca dessa agregação de valor, né, em termos aí da causa animal. Então, eu vou desde já, gente, né, apresentar a professora, ou a doutora Ana Paula, para que a gente tenha tempo, né, de poder escutá-la e haver espaço, né, para que vocês possam tirar, né, quaisquer dúvidas. Né? Então, Ana Paula de Vasconcelos, ela é vice-presidente da Comissão de Direito Animal da OAB, do Distrito Federal, é advogada do Fórum Animal, né, todos nós conhecemos, e do projeto Adoção São Francisco, né, e é pós-graduanda em Direito Animal. Ana Paula, seja muito bem-vinda, desde já a palavra é sua. Obrigada pelo convite, é um prazer. Eu digo sempre que falar do direito animal é algo tão bom, tão prazeroso, né? Porque nós fazemos além de buscar todas as técnicas jurídicas necessárias, nós fazemos com muito amor. Como a doutora Laura me apresentou, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Animal aqui de Brasília, já faço parte das comissões da OAB de Direito Animal há uns 5 anos, o que eu vejo que tem um papel muito importante, né, em todo o país e na propagação do direito animal. Fiz parte da última gestão da Comissão Nacional de Proteção e Defesa Animal. Nessa gestão, ela ainda não foi restabelecida. Nós estamos lutando, inclusive eu quero fazer um convite para todos os doutores que estiverem aqui, doutores e doutoras, para que a gente reforce isso junto à OAB Nacional, porque a representatividade da comissão no âmbito federal é muito importante. Nós estamos buscando diálogo com a nova diretoria para que a gente consiga tornar a comissão permanente e não só especial. É uma luta grande, né? Nós sabemos que dá muita resistência, mas é uma vontade que nós, advogados animalistas, temos. Eu sou advogada do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, é uma ONG com atuação em todo o país. Caso alguém não conheça, eu convido para entrar no perfil do Fórum, é Fórum Animal, no Instagram, depois eu posso colocar aqui no chat. É uma ONG que congrega vários protetores de todo o país e várias outras ONGs também, né? E nós buscamos fazer um trabalho voltado tanto no âmbito político, né, no âmbito legislativo, como no judiciário, e o trabalho de proteção e conscientização para pessoas físicas, e disseminar conhecimento e, com isso, mudar as práticas que andam tão absurdas no nosso país. Sou advogada também de algumas ONGs aqui de Brasília, né? Eu falo de Brasília, aqui eu sou advogada do Projeto Adoção São Francisco, que é uma ONG voltada para cães e gatos, e nós fazemos um trabalho aqui local, buscando conscientização também da população, ajuizamento de muitas ações para tentar educar os governantes, principalmente. E advogo também para algumas outras ONGs aqui em Brasília de forma esporádica, para a ProAnima, para a PRAM, para o Clube do Gato e todo mundo que sempre precisa de algum auxílio. Nós sabemos que isso acaba sendo um trabalho pro bono, né? Porque a maioria das ONGs tem uma dificuldade financeira muito grande, mas tem uma necessidade também muito grande de um auxílio e orientação jurídica e mesmo de necessidade de ajuizamento de ações. Pois bem, eu sou advogada na área do direito animal já há quase 12 anos, né? Acontece que de alguns anos para cá, eu venho tentando fortalecer a prática do direito animal, uma vez que
cada vez mais necessário que a gente desafie o Judiciário, o Ministério Público, para que eles entendam que o artigo 225 da Constituição Federal precisa ser cumprido. Há 10, 12 anos, quando eu comecei na advocacia voltada para os animais, eu fiz isso buscando uma forma de eu poder ajudar os animais sem que eu trouxesse todos eles para casa. Porque eu sou, além de advogada, eu também sou protetora. Então, vai chegando um momento que você vai esbarrando nos seus limites. Ainda bem, né? Que a gente esbarra nos limites da gente. E você vai vendo que você não consegue salvar o mundo e você se sente impotente diante daquela situação e busca maneiras de se reinventar para você diminuir aquela angústia que você tem de querer fazer algo pelos animais. E foi assim que eu me vi defendendo o direito dos animais. Confesso para vocês que no início, eu sempre conto isso, as pessoas acabam rindo. No início, tudo foi de maneira muito instintiva, porque não se falava, 10, 12 anos atrás, não se falava em direito animal. Né? Essa onda de direito animal nós temos aí há 4 anos para cá, né? Com as redes sociais, principalmente com o Instagram, isso aí veio de forma mais contundente. Mas, há 12 anos atrás, você chegava na delegacia para registrar um boletim de ocorrência porque o animal foi espancado, os policiais riam de você, né? Quando não se recusavam, né? A maioria das vezes eles se recusavam. Eu lembro que aqui em Brasília, os primeiros casos que eu comecei a levar para a delegacia, a maioria dos policiais nem sabia que existia a 9.605 de 98. Né? E quando sabiam, eles acabavam debochando. Não, doutora, a gente tem mais o que fazer. Ó, nós temos estupro. Não, bater em cachorro é normal, está educando. Então, foi um trabalho de convencimento e de educação. E eu digo para vocês, assim, por experiência própria, que a persistência, e eu acho que isso, nós como advogadas e protetor ou veterinário, ou qualquer cidadão, nós temos um papel muito importante e obrigatório, porque a nossa insistência nos órgãos públicos, por mais que muitas vezes pareça muito cansativo, mas é a nossa insistência que transforma a sociedade. E eu vejo isso na prática. Aqui em Brasília, quando eu chegava na delegacia, eu era recebida com um deboche. Ministério Público, quando eu ia acompanhar os TCs, transação penal em audiência, tem um promotor ainda, que toda vez que ele me via, ele falava, lá vem a advogada de cachorro, de uma maneira pejorativa, como se eu não tivesse o que fazer em casa. Né? Só que é um trabalho voluntário, né? As pessoas não conseguem entender isso, é um trabalho que a gente faz estritamente por amor e por busca de justiça. Só que eu não desisti. Então, foram anos dessa luta, acompanhando a audiência, pedindo habilitação em processo, insistindo com o delegado, ameaçando com corregedoria, indo para a corregedoria, me indispondo com os policiais, até com que eu formasse um laço de respeito. Né? Felizmente, hoje, assim, nós temos 38 delegacias aqui no Distrito Federal. Eu acho que em 36 eu sou conhecida. Eles entendem que meu trabalho é um trabalho sério, que não é de alguém que não tem o que fazer ou que não tem marido em casa, né? Porque nós ainda temos que sofrer essa discriminação por sermos mulheres e solteiras. Então, assim, é um trabalho que a gente acaba abarcando uma série de visões erradas que a sociedade muitas vezes tem, né? A gente acaba esbarrando em uma série de preconceitos que a sociedade, principalmente uma sociedade machista como nós temos, elas voltam para a gente que nós que resolvemos abraçar essa causa, mas é uma luta que vale a pena. Então, a minha caminhada até chegar às ONGs que eu comecei a divulgar e comecei a me profissionalizar nisso, eu atuava em outras áreas, eu sempre atuei muito em direito de família, e aos poucos eu fui me desvencilhando das outras áreas, e a minha paixão pelo direito animal foi tomando cada vez mais espaço na minha vida. E hoje, assim, 90% do meu trabalho é voltado para o direito animal. Ainda tem algumas causas de outras áreas, né? Porque a gente acaba não conseguindo se desvencilhar totalmente, mas meu trabalho é 90% voltado para o direito animal. Como advogada do fórum, eu tive a oportunidade de começar a sair da caixinha de cães e gatos, né? E de lutar por outras vidas. Tive a oportunidade de... Aqui em Brasília nós tivemos um processo, eu não sei se vocês têm conhecimento, um processo de 13 anos atrás, o processo do LECIRC. Foi um processo muito emblemático,
porque eu acho que foi o último circo a se apresentar com animais no Brasil. Eles vieram para Brasília, era um grupo muito poderoso, um grupo de muita tradição em todo o Brasil, os irmãos Stanovics, se eu não me engano, e eles tinham 25 animais, desde elefante, girafa, macaco, rinoceronte, hipopótamo, pôneis, lhamas, zebras, e todos esses animais vieram para Brasília, numa daquelas apresentações horrendas que, infelizmente, nós tivemos o desprazer de viver essa época, né, de animal vivendo em carroceria de caminhão, que, graças a Deus, hoje em dia é algo assim, é uma aberração para a gente, né? É muito bom, olha só que evolução. Mas nessa última apresentação houve uma operação muito grande do IBAMA, todos esses animais foram apreendidos em situação de extremos maus-tratos e foram destinados para vários locais, né? Infelizmente, alguns foram para zoológico, mas é aquela história, era a opção menos pior naquele momento, o zoológico do que o circo. E passado todos esses anos, ocorreu a condenação criminal dos proprietários do circo, em primeira instância, e, em segunda instância, eles foram absolvidos. O Ministério Público recorreu, porém, quando o processo chegou ao STJ, por ser crime de pequeno potencial ofensivo e ter sido considerado crime continuado, já havia prescrito. Então, o Ministério Público não teve muito o que fazer, o processo baixou e os donos do circo simplesmente pediram expedição de alvará para retirar todos os animais de volta para eles. Eu fui procurada numa quinta-feira de madrugada por uma pessoa que acompanhava o processo, que não era divulgado, mas, assim, fui olhar o processo e falei, olha, já transitou em julgado, os alvarás já foram expedidos, processualmente a nossa situação é muito delicada, né? Porque o que nós poderíamos ajuizar aí, uma ação rescisória, um pedido de uma liminar, nós não temos fato novo, nós não preenchemos os requisitos processuais para isso. Foi então que, trocando ideia com vários colegas da área, surgiu a possibilidade de nós entrarmos com a ação civil pública. Entrei com a ação civil pública em nome do Fórum e de mais algumas ONGs de Brasília, na vara do meio ambiente aqui do DF, e felizmente tivemos uma liminar suspendendo e cancelando a expedição dos alvarás. Posteriormente, nós tivemos notícia que a maioria dos animais já estavam vendidos. Para vocês terem ideia, eles venderam um rinoceronte, que tem aqui em Brasília, que está no zoológico de Brasília, que é o rinoceronte branco, por R$1 milhão. Então, esses animais já estavam sendo comercializados depois de 13 anos de apreensão, e apesar de muitos estarem no zoológico, que eu não concordo, que é muito importante eu deixar claro aqui, eles estão numa condição menos pior do que quando estavam nas mãos dos circos, que viviam em situações assim, degradantes. Os macacos tiveram todos os dentes arrancados, assim, tinham correntes no pescoço, o elefante tinha corrente na pata, era muito triste a situação deles. Então, essa ação civil pública, eu propus ela em 2019, ainda está na fase de instrução, o circo está brigando, porque ele quer os animais de volta. Eu vejo que o principal objetivo deles também é entrar posteriormente com uma ação de danos materiais e morais contra os órgãos que fizeram a apreensão e contra as ONGs que estão brigando com os animais. Eu vejo essa insistência deles no processo e o caminho que eles têm conduzido o processo é todo para isso, até porque os animais já estão muito velhos e daqui a 5, 6 anos não terá mais valor comercial para eles. Né? Talvez há 3 anos atrás teria, mas como o processo está se prolongando, né, é bem provável que o interesse comercial deles fique comprometido. Essa é uma das ações... Mas, alguém está perguntando aqui, mas animais... Posteriormente, foram criadas leis estaduais que proibiram animais em circo. Mas em 2010, nós estamos em 2022, isso foi em 2008, se eu não me engano. Em 2008 era permitido. Aqui em Brasília, depois disso, algumas ONGs locais lutaram e conseguiram a proibição de apresentação de animais. Eu respondo as perguntas no final, pode ser? Porque senão eu vou me desconcentrar. Então, esse processo está em curso, ainda está na fase de instrução e vamos aguardar os próximos capítulos. É um processo que eu considero que vai demorar anos e
Posteriormente, vai culminar talvez, se houver a absolução deles, que eu duvido, mas se houver, vai culminar numa ação de danos morais e materiais. Porém, eu vejo que ele está muito bem instruído e a materialidade de tudo que nós colocamos ali está bem provada. Então, nosso pedido é para o perdimento definitivo dos animais e, salvo engano, eu pedi, eu não lembro agora, mas eu acho que eu pedi também dano moral coletivo, né? Porque foi algo que mexeu muito com a sociedade, que trouxe muito impacto. E, assim, a sentença inicial, ela é brilhante, é uma sentença de 70 páginas. E, infelizmente, a gente sabe que, por questões políticas, ela foi desconstituída em segunda instância. Foram questões meramente políticas e porque eles têm muito poder econômico, né? Como toda a nossa luta contra esses grandes exploradores, ela envolve muito essa questão política, porque, né, os interesses fogem do que é justo e do que é correto. Pois bem, além dessa ação civil pública, onde nós conseguimos garantir a permanência desses animais nos locais onde eles estão, e que, com isso, também a gente já consegue uma fiscalização maior, um olhar melhor, para que eles sejam bem tratados. Eu tive a ação da Leide, que eu acho que a doutora Laura acompanhou. A Leide era uma elefanta que vivia no zoológico de João Pessoa, era uma elefanta também apreendida de circo, também vítima de maus tratos, e a gente sempre esbarra, nós da proteção animal, nós sempre esbarramos com a destinação de animais, sejam eles exóticos, domésticos, ou qualquer outra natureza, porque o Brasil não tem um local decente para receber esses animais. Então, a gente sempre fica naquele desespero, tira o animal de um lugar assim para colocar em outro lugar, até conseguir que eles tenham realmente a dignidade, o mínimo de dignidade deles restabelecido. E com a Leide foi assim, ela foi apreendida pelo IBAMA, numa situação de maus tratos, foi encaminhada para um zoológico, não me recordo agora qual foi o zoológico, e posteriormente foi encaminhada para João Pessoa, para o zoológico da Bica, de Bica ou da Bica. E lá a situação dela também era muito ruim. Tanto que, quando os primeiros defensores começaram a denunciar, a fazer vídeo, foi realizada uma perícia pelo Ministério Público Federal, onde ficou constatado que as necessidades mínimas dela não estavam sendo atendidas, que as 5 liberdades dela estavam sendo violadas. Então, isso ensejou o pedido de transferência da Leide para o Santuário Elefantes Brasil. Também convido a todos, quem não conhece o trabalho deles, que é fantástico, entre na página, porque, assim, é emocionante o trabalho deles. Eu quase não aguento falar sem chorar, porque a transformação das elefantas que foram para lá é, assim, realmente de tocar o coração. E aí, com base em tudo isso, eu ajuizei uma ação civil pública aqui em Brasília, a princípio, porque o IBAMA era polo passivo, então atrai a competência para a Justiça Federal de qualquer, né? Inclusive aqui de Brasília. Mas a juíza entendeu por declinar a competência para João Pessoa, o que não foi ruim, porque, felizmente, foi para a mão de uma magistrada muito sensível, e nós conseguimos fazer um acordo no bojo da ação civil pública para que a Leide fosse transferida para o Santuário dos Elefantes. A Leide já está lá 2018, 19, 20, 21, 22, já vai faz 3 anos que a Leide está lá, acho que faz agora em outubro. Ela, que já é uma senhorinha de 58 anos, mas ela rejuvenesceu depois que foi para lá, o olhar dela mudou, a pele dela mudou, o trabalho deles é realmente muito, muito fantástico. Posterior à Leide, nós tivemos também a Bambi, né? A Bambi já foi agora um pouco antes da pandemia, acho que a Bambi foi antes da pandemia, minha cabeça não está muito boa com datas. Ela também é uma elefanta, também vinda de circo, e estava no zoológico de Ribeirão Preto. Uma situação horrível. A instrução normativa do IBAMA determina que a área que ela tem acesso são 600 metros quadrados, porém, por questões de falta de estrutura do zoológico, ela dividia o mesmo recinto que a Mason, que é uma outra elefante também asiática, porém, ela era muito submissa à Mason, a Mason batia nela, então eles tiveram que dividir o espaço com uma cerca elétrica, e a Bambi passava 12 horas do seu dia trancada num quarto, num piso de cimento, de parede escura, sem ventilação. Vocês imaginam um elefante viver assim?
e infelizmente ela viveu assim muitos anos. O zoológico teve muita resistência, não quis liberar. Eu entrei com a ação civil pública, a minha liminar foi negada em primeira instância, para nosso desespero. O juiz entendeu que não estavam caracterizados os maus tratos, mesmo uma elefanta que na natureza anda 80 quilômetros por dia, sendo que estava provado por um laudo veterinário que ela ficava presa mais de 12 horas por dia em um quarto cimentado, que é totalmente inadequado para o indivíduo da espécie dela, o que gera muitas e muitas lesões no casco, na musculatura, e todo o aspecto emocional, psicológico e físico dela. O juiz de primeira instância negou, né? A gente sabe que é por questões de pressão local, mas o tribunal concedeu a liminar e a Bambi pôde ser transferida para o santuário, já está lá no santuário também há bastante tempo. Também se transformou totalmente, é impressionante, assim, quando eles se deparam com essa semi-liberdade, né? Porque lá eles têm uma semi-liberdade, porque por questões de segurança tem algumas cercas, mas assim, eu não sei nem mencionar o tamanho do local. Eu já estive lá pessoalmente, é uma natureza com alguns cuidados até para a segurança delas, para elas viverem em cativeiro todos esses anos. Mas são assim, hectares e hectares, é um lugar maravilhoso. Então a Bambi também teve esse desfecho muito feliz, graças a uma decisão judicial. E é muito importante frisar que a opinião da população tem muito peso na decisão de um juiz. Nesse caso, o magistrado de segunda instância, eu havia juntado abaixo-assinado, que nós fizemos no decorrer do processo, eu não lembro agora quantas, acho que tinham 300 mil assinaturas, e o magistrado citou isso na decisão, falando que a população estava se indignando com a permanência da lei naquele calabouço, da Bambi naquele calabouço. Então, isso também teve um peso muito grande. E aí, como nós ganhamos em segunda instância, nós conseguimos marcar uma audiência de conciliação, e aí o zoológico acabou fazendo um acordo e abrindo mão da Bambi. Mas, lógico, né, já tinha perdido a segunda instância, vamos fazer um acordo para ficar menos feio, para quando for julgar o mérito. Então, nós tivemos um problema muito sério com o Ministério Público, porque o Ministério Público se posicionou contrário à transferência dela, por questões de vaidade. Então, assim, foi uma briga muito ruim, porque geralmente nós temos o Ministério Público ao nosso lado, até porque o Ministério Público tem a prerrogativa também de defender o meio ambiente, e assim deveria fazer. Mas, infelizmente, alguns membros colocam sua vaidade acima, né, dos interesses coletivos, e nós tivemos um problema sério. Eu tive que entrar com exceção de suspeição contra o promotor, foi fazer reclamação na corregedoria, no Conselho Federal do Ministério Público. Então, isso foi muito ruim, porque acaba aumentando o desgaste que a gente já tem, né? Nós temos o desgaste aí já do processo, e aí vem todas aquelas falácias que o animal não vai conseguir suportar a transferência, que a distância é muito longa, que já é um animal idoso, e tudo isso a gente derruba, porque a expertise que o Santuário Elefantes Brasil tem no manejo e no transporte desses animais é incomparável, e dentro do Brasil nós não temos nenhum profissional com o know-how que eles têm. Eu utilizo muito a ação civil pública, né? Eu vejo que é um mecanismo muito eficaz, e felizmente, assim, de todas as ações que eu entrei até hoje, eu não consegui eliminar apenas em 2. No restante, todas elas, eu tenho tido muito êxito. Aqui em Brasília, nós temos uma lei que proíbe o veículo de tração animal, as famosas e famigeradas carroças, né? Porém, essa lei ela não foi regulamentada, ela não era cumprida. Então, eu entrei com a ação civil pública em nome do Fórum e de algumas outras ONGs aqui de Brasília, para obrigar o governo do Distrito Federal a regulamentar e a aplicar a lei. Nós tivemos uma liminar concedendo e determinando a obrigatoriedade para o governo do Distrito Federal, sob pena de aplicação de até 10 milhões de reais. Então, assim, foi uma decisão muito emblemática, porque ela foi contestada em segunda instância, o tribunal confirmou, e hoje o processo de primeira instância ainda está na fase de instrução. O governo, depois de muita luta, regulamentou a lei, mas nós não conseguimos a efetiva aplicabilidade dela. O processo está agora em fase de alegação final, que eu apresentei semana passada,
e esperamos uma sentença e que o governo finalmente cumpra a lei, porque é uma vergonha que a capital do país tenha carroça circulando na esplanada dos ministérios, como a gente se depara aqui diariamente. Tá? Um outro exemplo de ação civil pública que foi muito bem sucedida foi a dos fogos, que nós também temos uma legislação aqui em Brasília que proíbe a soltura de fogos com estampido. Essa liminar foi concedida no começo do ano, foi confirmada no tribunal em mais 2 recursos, mas, infelizmente, nós temos também uma influência política com a antiga presidência do STJ, que é muito forte pelo nosso governador aqui do Distrito Federal, e pouco antes do ministro sair da presidência, ele concedeu uma suspensão de liminar, sob um argumento absurdo que era de interferência na ordem econômica do Distrito Federal. Imagina, é uma atividade estritamente privada. No que isso vai interferir na questão orçamentária, de orçamento do Distrito Federal? Eu fiz um pedido de reconsideração no agravo regimental e agora espero que o novo relator tenha uma visão um pouco mais técnica do processo e que desfaça a tamanha aberração, porque aquilo ali é uma aberração jurídica. Deixa eu lembrar de mais alguma ação civil pública. Eu tenho uma ação civil pública que está há 1 ano e meio aguardando decisão de uma liminar, pasmem vocês, contra a Universidade de Minas Gerais. É o caso do cachorrinho Pongo. Era um cachorro que era usado para experimentação dentro da universidade. Ali no canil acontecem umas coisas bem absurdas, então os ativistas e protetores locais vinham denunciando já há muito tempo, e nós entramos com uma ação civil pública pedindo a liberação desse cachorro e uma inspeção e uma espécie de revisão em todo o canil e como esses animais que estão lá na universidade são tratados. Mas, infelizmente, a vara federal responsável pelo processo sequer analisou me eliminar até hoje. São percalços do judiciário, principalmente quando é a Justiça Federal. Então, nós vamos tentando ter paciência. Eu estou acostumada com a Justiça aqui de Brasília, que é muito célere. Aqui em Brasília nós temos muita sorte. A Justiça local, a federal é meio complicada também, mas a local a gente consegue assim, eliminar a análise de um pedido em 24 horas. Eu tenho usado agora a tutela provisória para conseguir liberar animais que estão no corredor da morte do Centro de Zoonose aqui de Brasília. Aqui nós temos uma prática absurda de eutanásia indiscriminada de animais com possíveis resultados positivos para a leishmaniose, só que é um exame altamente questionável, que é um exame que, eu não sei se tem algum profissional da veterinária aqui, se tiver me corrijam, é um exame que pode dar um falso positivo em razão do Ehrlichia ou de qualquer outra infecção, então não tem contraprova. Nós temos uma legislação federal que proíbe, né, a eutanásia de animais portadores de doenças tratáveis, mas o Centro de Zoonose aqui de Brasília ignora totalmente a legislação. Então, quando a gente consegue ter conhecimento de que um animal totalmente assintomático ou que tem possibilidade de tratamento está no corredor da morte, eu tenho entrado com algumas ações e tenho conseguido liminares. Mas agora, como forma de retaliação, eles estão restringindo cada vez mais a nossa entrada no isolamento, para que a gente não tenha conhecimento dos animais que estão para serem eutanasiados. Os gestores minha girafa. Os gestores atuais têm um prazer muito grande em matar animais. Então, eu venho denunciando isso em todos os meios de comunicação que eu posso, porque eles, no último animal agora, eu comuniquei ao diretor que eu tinha entrado com a ação, que a liminar ia sair a qualquer momento, então, por favor, ele não fizesse a eutanásia do animal. Ele fez uma verdadeira tortura psicológica comigo, eu mandei mensagem para ele 7 da manhã, que eu tinha passado a noite toda fazendo a ação e consegui ajuizar já na madrugada. Então, provavelmente, até umas 10, 11 horas a liminar sairia, porque o juiz é muito rápido. Ele falou que não, que ele ia esperar até 9 horas. Se até 9 horas ele não tivesse sido comunicado, ele ia matar a cachorra. Qual é a urgência de você fazer uma eutanásia no cachorro assintomático, quando o canil está totalmente vazio? É porque é o horário que passa o descarte do lixo.
Então, assim eles tratam uma vida. Então, assim, eu tenho denunciado diariamente. Hoje saiu até uma matéria muito boa, depois eu vou mandar para a Laura para ela mandar para vocês. Eu consegui que um jornal aqui fizesse alguns questionamentos ao Centro de Zoonoses, mas, assim, são práticas que, se nós, advogados, nós, protetores, não tentarmos combater, eles vão normalizando a crueldade, né? Eles vão normalizando o absurdo, vão normalizando práticas medievais, porque nós sabemos que não adianta matar o cachorro. O cachorro é tão vítima quanto o humano, então tem que matar o humano também, né? Nós sabemos, é um absurdo, porque hoje eu venho aqui no Centro de Zoonoses de Brasília e entrego o meu cachorro que está doente com leishmaniose, e eu posso pegar outro de lá e levar para minha casa. Qual a chance de eu ter que voltar com outro cachorro para ser eutanasiado daqui a 6 meses? Enorme. Por quê? Porque o foco é a minha casa, o foco não é o cachorro. Mas eles não conseguem entender isso. Eles adotam a prática de matança. Então, assim, eu vejo que esse problema que eu tenho aqui, em muitos outros estados tem. E eu fico muito feliz quando eu vejo algum advogado animalista tentando combater isso, porque se a gente não combate esse tipo de gestor público, eles vão tomando espaço e eles vão normalizando o que é inadmissível. Então, acho que o nosso papel, antes de advogado, mas como cidadão, é muito importante, porque se não for assim, a gente não consegue educar esse povo que é terrível. Aqui em Brasília, a gente vai, eles cortam do lado, a gente tenta do outro. Aí, bom, não desistimos de jeito nenhum. Trabalho também com muito acumulador. É uma situação extremamente delicada, extremamente difícil, que está presente em todo o país e que nós ainda não temos também uma visão, um olhar voltado para isso das nossas autoridades, né? É uma linha muito tênue entre a acumulação, entre a doença da acumulação, a síndrome de Noé, e o dolo em praticar os maus tratos. Então, eu sempre tenho muita dificuldade em relação a isso. Pouco antes de começar a aula, eu estava lendo um laudo pericial, que eu registrei uma ocorrência um mês atrás, e o laudo pericial saiu agora, e eu vejo que as autoridades policiais também têm essa dificuldade em enquadrar o que são maus tratos ou não são maus tratos, ocorreu dolo ou não ocorreu dolo, né? Eu acho que cada caso deve ser analisado com muita cautela, mas a partir do momento que a pessoa exerce outras atividades da vida civil, ela não pode ser considerada inimputável só por crime de maus tratos. Esse caso, por exemplo, que eu estou, é um servidor de um órgão federal aqui em Brasília, uma pessoa com poder aquisitivo muito bom, de muita instrução. Ele já se diz protetor há uns 15 anos. Eu conheço denúncia dele de pelo menos 10 anos para cá, de que os animais morriam à míngua, de que os animais eram maltratados, eram amarrados em botijão de gás, de vários corpos de animais colocados em manilha, com cal em cima. Assim, um verdadeiro circo dos horrores. Ele, esse tempo todo, ele continuou pegando bicho, ele continuou... Teve uma denúncia lá atrás, mas eu acho que não prosperou, não sei como é que fizeram essa denúncia. E esses anos todos ele continuou pegando animal e muito animal morrendo lá na mão dele. Muito, 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 muito. Ele não pede auxílio financeiro, pelo menos isso. Ele faz tudo com recursos próprios. Porém, em algum momento ele perdeu a mão e ele se desensibilizou a tal ponto que tropeçar em cadáveres de animais para ele era algo normal. Agora, no começo de março, me pediram socorro porque os animais estavam nessa tal chácara morrendo de fome. Eu arrecadei ração, consegui uma pessoa para poder ir lá alimentar os animais por uns 10 dias, porque ele tinha sumido, tinha sido internado. Aí ele voltou da internação, expulsou todo mundo de lá e continuou com os animais lá. Passou mais um mês, vem a denúncia de novo. Ana Paula, os animais do Roberto estão lá passando fome de novo. Aí eu fui com a polícia. E assim, gente, a situação é chocante. Ele tinha 3 freezers cheios de animal morto, cheio. Animal com roupinha de castração, animal com recém-operado, não dá para entender. Foi descoberta uma área próxima à chácara que, assim, a minha estimativa é que menos de 300 a 400 animais mortos ali não tinha. Um verdadeiro show de horrores. Ele guardava as ossadas em sacos de ração. E a situação da chácara em si é uma situação, assim, também de filme de terror. Muito animal morto, os animais em situação de caquexia, assim, no pior nível,
muito animal sequelado de sinomose. Então, assim, um show de horrores. A perícia constatou os maus tratos, mas a polícia está nessa linha. Tem dolo, não tem dolo? Vamos indiciá-lo, não vamos indiciá-lo? É uma conduta atípica ou não? Né? Materialidade tem, autoria tem. Agora, tem o dolo. Se você pegar a resolução 1236 do Conselho, o crime de maus tratos está muito bem configurado. Né? Mas aí vamos ver o entendimento do delegado e o entendimento do Ministério Público. Eu vou entrar com a ação civil pública até o final da semana, pedindo a interdição do local por 3 anos, para que e o bloqueio de 30% do salário dele. Porque não é justo que uma pessoa que pratica todos os atos da vida civil, ele dirige, ele exerce um cargo ótimo no Tribunal de Contas da União, que ele se dissocie da realidade só em relação aos animais, né? E que isso agora recaia nas nossas costas, nas costas dos protetores. Felizmente, nós tivemos muita mobilização, formei um monte de grupo de mutirão, já consegui tirar uns 70 animais de lá, mas ainda devem ter uns 150. Mas ainda deve ter uns 150. Então, assim, a gente precisa... E até também, assim, para os familiares que lidam com esse tipo de problema, se responsabilizarem pelos seus entes que estão numa situação dessa. Porque o que eu me deparo muito em situação de acumulador, o que é? A família simplesmente isola aquela pessoa, ignora aquela pessoa por anos e anos e anos, que se torna um problema para a sociedade. Os animais sofrem, e aí, de repente, eles não querem fazer parte da solução do problema. Quando eles se veem obrigados, eles resgatam a pessoa, depois de muita briga, e aí os animais é problema de quem? Das ONGs e dos protetores. Então, não é justo, né? Porque assim, o imóvel, geralmente, eles não querem abrir mão. O bem onde está o animal, eles não querem abrir mão. Eles querem se livrar do problema. Deixa eu só pegar minha pequena aqui. Eles querem se livrar do problema e dos animais como se fosse um estorvo. Aí, a hora que a gente desocupa o imóvel está lindo, maravilhoso, que custa 1 milhão, 2 milhões de reais, aí ok, eles querem o imóvel para vender, para poder ficar com dinheiro, e para a gente só sobra o quê? O sofrimento, o desgaste e um monte de animal precisando de ajuda. No último caso de acumulador que eu atuei aqui em Brasília, que eu entrei com a ação civil pública pedindo a apreensão dos animais, a autorização para que eu pudesse entrar lá, porque, obviamente, eles resistem muito em deixar a gente entrar, né? Nesse caso específico, era uma senhora muito idosa, que também precisava ser resgatada, que foi negligenciada pelos filhos por 17 anos, e depois que eu ameacei de todas as... Ameacei não, né? Porque advogado não ameaça, advogado adverte. Eu adverti de todas as formas que eu ia para o Ministério Público, que eu ia responsabilizá-los também, aí eles resolveram resgatar a mãe. Mas, a princípio, nem a mãe eles queriam resgatar. Então, assim, é uma coisa... Eu peguei sarna resgatando o animal lá, para vocês terem ideia da noção da insalubridade do local. Ela realmente tinha um problema psiquiátrico muito grande. Às vezes que eu fui lá, ela me bateu, puxou meu cabelo, ficou brava porque eu anunciei que ela tinha 85 anos, ela falou que não tinha 85 anos, que ela tinha 82 anos. Então, assim, ela dormia com o animal morto na cama, sabe? E eram 200 e tantos animais também. Então, assim, o que a gente percebe nessas situações, assim, é que a família só aparece quando são obrigados a assumir a responsabilidade, e o bem eles nunca querem abrir mão. Nesse caso lá, eu também pedi o perdimento do imóvel, mas o juiz entendeu que não. Aí só sobrou para a gente os animais, né? Até hoje, tem quase 2 anos, até hoje nós não temos animais esperando adoção. Então, assim, aí depois disso foi formado aqui em Brasília um comitê para se discutir questões com acumuladores. Só que, assim, aí foi formado com a comissão da OAB, com o Ministério Público, com a Secretaria do Desenvolvimento, com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Só que, assim, ou eles vivem desconectados da realidade, ou realmente eles só querem preencher protocolos, porque nenhuma das soluções apresentadas ali, ela é plausível, né? Eles assim, eu tive um embate muito grande com a maioria dos que estavam compondo a mesa, porque, assim, eles têm um olhar voltado muito para o humano, e o animal, assim, é um detalhe. Ali é como se eles estivessem discutindo acúmulo de lata velha e acúmulo de animais, para eles está no mesmo patamar. Então, eu participei de uma reunião, se eles fizeram outras reuniões, eles não quiseram me chamar, porque eu falei, não são assim que as coisas funcionam.
tá? Vocês têm que ter um protocolo voltado para os animais. Os animais não são objetos que vão ser retirados dali e entulhados em outro canto, no arquivo do tribunal, ou no arquivo do Detran, ou no depósito do Detran. Então, vamos construir abrigo público. Não, construir abrigo público não é a solução. Tá? Nós precisamos de outras medidas que a gente tem que discutir ao longo das reuniões. Mas nenhuma das reuniões apresentadas pelas autoridades tinha o foco do animal. Então, vocês percebam que como a atuação do advogado animalista é importante, como a atuação das comissões de direito dos animais da OAB são importantes, porque somos nós que temos a responsabilidade de falar por eles. Porque um cachorrinho lá do Roberto Renner, que estava com o olho furado, sendo comido por bicho, ele não vai poder chegar até a delegacia e registrar a ocorrência. Ele não vai poder contar para o delegado tudo que ele sofreu. Somos nós, advogados animalistas, que temos que ter a coragem de levar isso para o judiciário, de levar isso para a autoridade policial, de levar isso para o Ministério Público. Nós não podemos ser pessoas conformadas que se contentam com a primeira explicação e o primeiro não e a primeira batida de porta na cara. Tá? O nosso papel como advogado, como cidadão, cidadã, é muito importante para quê? Para que a gente, de uma maneira, o professor Vicente fala sempre isso, de uma maneira muito tranquila, a gente constranja essas autoridades, no bom sentido, para que eles entendam que são vidas que estão ali, que são vidas que são tratadas e são vidas que merecem respeito. E a gente só consegue isso através da advocacia animalista. Eu desandei aqui a falar, eu não sei nem como é que está meu tempo. Hoje nós tivemos outro show de horrores aqui em Brasília, que foi a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com aquela tentativa absurda de que os projetos de lei que tratam de regulamentar a caça no país fossem aprovados, né? Uma coisa absurda. No mês do meio ambiente, praticamente na semana do meio ambiente, a Comissão do Meio Ambiente se depare com um assunto desse para ser discutido. Então, vocês percebam que o nosso problema é tão grande, assim, é legislativo, é judiciário, é executivo, e a gente tem que se desdobrar em 500 para poder conseguir combater tudo isso, porque, assim, as falas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, está no YouTube, mas, assim, as falas daqueles parlamentares, daquele parlamentar especificamente, aquele Nelson Barbudo, é algo, assim, que você não acredita. Você fala, não, gente, eu acho que eu bati a cabeça, eu estou vivendo em 1830 a.C., porque eu nunca ouvi tanta barbaridade na minha vida, a gente está vivendo o período dos bárbaros, ou, sei lá, o período medieval, porque é inacreditável que você use uma tribuna da Casa do Povo para poder defender tanto absurdo. Então, o advogado animalista também tem que atuar nas câmaras legislativas, nas câmaras de vereadores, de deputados, em todo o Brasil, para quê? Para poder cortar o mal pela raiz, né? Porque a gente tenta cortar o mal pela raiz, se não consegue, aí vai brigar para poder fazer com que a lei, né, seja declarada constitucional ou que a lei seja cumprida, no caso de benéfica aos animais. Então, nossa atuação ela acaba sendo, assim, tendo um leque muito grande. E a gente que detém não essa prerrogativa, mas, assim, porque eu acredito que nenhum advogado animalista exerça a função somente em razão dos honorários, né? Que é um espaço que ainda é bem difícil de você conseguir construir, de você advogar na causa animalista por honorários. Eu acho que agora que está sendo construído esse caminho, mas a maioria do que a gente faz é por amor. É claro que todo mundo exerce suas funções remuneradas, porque todo mundo precisa pagar a conta, mas, assim, a mola propulsora do nosso trabalho é o amor. Se você não tiver amor e paixão por aquilo ali que você faz, principalmente na causa animalista, você desiste rapidinho. Doutora Laura, como é que está meu horário? Porque você me falou que eu tinha 40 minutos, eu já fui para 48 minutos. Então, já dei até o desconto dos 5 minutinhos, porque a gente começou 7h05. Tá, aí, de fato, conclua, então, fecha aí a sua fala. Pois é. Olha, gente, eu falaria para vocês o resto da noite, tá? Porque a advocacia animalista, ela é apaixonante, ela é
cheia de nuances. Nós percorremos todas as áreas do direito para poder atuar em prol do animal. Nós temos as questões afetas à família multiespécie, nós temos as questões afetas ao direito penal e processo penal, as questões de direito civil que envolve direito de vizinhança, que envolve problema com condomínio, com alimentação de animal comunitário. Então, eu falaria para vocês, daria para vocês mais uns 300 exemplos. Mas, assim, eu fico muito feliz de poder contribuir um pouco com vocês. Espero que vocês saiam daqui com uma visão do que é advocacia animalista um pouco mais positiva, realista, não sei. Não são só flores, mas, assim, quando você olha nos olhos daquele animal, que você mudou a vida dele de fato, gente, não tem preço, tá? Não tem preço, porque, assim, é uma satisfação pessoal e profissional muito grande quando você consegue uma liminar para impedir um rodeio, quando você consegue uma liminar para impedir uma eutanásia, quando você consegue uma liminar para poder tirar um animal que está numa situação de maus tratos, numa ação de busca e apreensão. Nós temos muitos mecanismos voltados para a proteção e defesa dos direitos animais no âmbito judicial. Cabe a nós insistir com o judiciário. Tá? Insistir, hoje, amanhã, depois, vai levar um não aqui, outro não ali, mas uma hora eles vão parar de torcer o nariz para nós, advogados animalistas. Tá, eu agradeço, acho que todos têm meu contato, quem não tiver, pode, a doutora Laura está autorizada a passar, eu brinco com meu telefone aqui em Brasília, todo mundo tem, eu não vou nem falar a analogia que eu faço, porque minha condição de advogada não permite, mas meu telefone aqui, ele é bem público. Meu Instagram, às vezes eu demoro um pouco para responder por conta da correria, mas se eu demorar, fala: oi, doutor, esqueceu de mim, que eu passo. Tá? Se precisarem de peça, esclarecimento, eu estou sempre à disposição. Tá? E lutem bastante, sempre, não desistam, que vale a pena. Tá bom? Agora tem as perguntas. Deixa eu ver aqui se eu fiquei alguma pergunta sem responder. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhada aqui. Ana Paula, para poder você falar. Eu desde já, eu vou lançar para você, porque se você nunca, né, interpôs algum habeas corpus, e se não, porque... Corpus! O habeas corpus das girafas. Porque... eu não vi. Eu fiz com a Letícia. Em relação às girafas do Bioparque. Sim, sim. Foram vocês? Fomos nós. O que acontece? As girafas do Bioparque... Eu acho que um político, eu tinha visto um político envolvido. Não, o que acontece? Ali nós entramos com a ação civil pública para tentar liberar as girafas, porque é uma situação também absurda. Nós conseguimos uma liminar muito boa, porém a liminar não foi cumprida. E as girafas continuam presas naquele cubículo. E aí, posteriormente, a doutora Letícia Filpo escreveu o habeas corpus. Eu auxiliei em algumas coisas só, não fui eu que escrevi sozinha, tá? Ela que fez. E ela ajuizou em nome do David Miranda, que é um deputado. Ah, sim. Tá? Sim. Ele ainda não foi analisado, eu até olhei agora há pouco, despachamos com o juiz semana passada. A visão do juiz é muito boa, porém ele está tendo dificuldade em conceder um habeas corpus em razão da nossa jurisprudência, né, doutora Laura? Sim. Porque o STJ... Porque ele não pega o caso Suíça. Pois não. O caso Suíça que embasa as decisões todas nos Estados Unidos, na Argentina, e como é que ele... Mas aquele pega 3 precedentes do STJ e um precedente do STF que é de 1973. Sim, tem esse. Né? Pois é, que Suíça é algo assim. Foi 2005. Suíça foi 2005, porque ele vai lá para os primórdios. Mas ele para estudar, ele precisa estudar. Eles têm muita resistência. O que me ocorreu? Caso ele não defira esse habeas corpus, que eu acho bem provável que ele não defira, eu vou tentar, assim que eu for habilitada no processo penal, que eu já pedi a minha habilitação como assistente de acusação, ainda não foi deferido, eu vou pedir a busca e apreensão pelo 240 do Código Penal, que eu acho que é mais fácil. Entendeu? Eu fiquei até triste e feliz ao mesmo tempo, porque eu propus a interposição de habeas corpus para Heron Gordilho. Ele visualizou minha mensagem, aqui, viu, Heron, está registrado. Visualizou minha mensagem e não me deu resposta nenhuma. Aí minha mãe, eu conversando com minha mãe, Laura, talvez seria o caso de você fazer, e aí depois você passava para ele aí analisar o que fosse.
Eu fiquei triste nesse nível. Tipo assim, eu acho que 2 semanas depois, eu vi um desses milhões de grupos que a gente tem no WhatsApp, que tinha sido interposto. Aí eu fiquei feliz pelas girafas, mas fiquei triste porque a minha ideia não foi aplicada, né? Foram vocês que botaram na prática. Eu acho que não vai ser concedido esse habeas corpus, essa é a minha opinião desde o começo, mas dentro daquela visão de que nós temos que tentar e desmistificar, né? E trazer sempre a inovação para o judiciário, porque o ineditismo, se nós não trouxermos, né, eles vão ficar sempre naquela história. Ele, pelo menos, está tendo dificuldade, ou para negar ou para conceder, o juiz está tendo dificuldade. Sim. E, na verdade, Ana Paula, o que a gente percebe é a falta de ousadia mesmo. Porque o juiz Edmundo Cruz, ele foi um ousado, e, infelizmente, nós perdemos Edmundo. Né? Atuava lá na 9ª vara criminal lá em Salvador, ele faleceu. Né? Quem foi minha aluna aqui sabe que eu já falei, por isso até o dia do meu aniversário, eu ficar mais triste ainda, entendeu? Poxa. Mas, assim, eu acredito que a gente precisa realmente colocar, tem que forçar, Ana Paula, porque senão o habeas corpus nunca vai ser aceito aqui. Pois né? Então precisa a gente provocar. Pois é, porque se a gente sempre ficar com esse receio, tem jurisprudência, vai que uma hora dessa a gente pega um juiz bem corajoso e com uma visão bem vanguardista e resolva deferir. Nós teremos teremos um precedente. O caso Suíça é 2005. Recente. 2005, é isso. Justamente. Entendeu? Então, é preciso... E outra coisa que eu vou ressaltar é que você falou aí que a maior propulsora da advocacia, né, animalista é o amor. E é impressionante como eu me vejo em choque, porque eu sou do âmbito acadêmico. E na academia é a primeira ordem, nada de compaixão, nada de sentimento de compaixão, nada de sentimento de amor. Se você for pela a linha do amor, da compaixão com os animais, isso perde força na academia. Não, perde força, não, mas perde força na sua argumentação jurídica. Exato. Mas na sua motivação na sua mola propulsora para poder buscar tudo isso, eu acho que não. É claro que se você fizer uma petição... Eu sou movida, mas se para defender, para aquilo se tornar ciência, eu não posso ir por esse caminho. Né? Isso foi uma coisa que Tagore falou comigo desde o início. Laura, nada de falar em banca sobre amor aos animais, esqueça. Não, realmente usar a ciência... É incrível. Isso eu falo até, Ana Paula, para as minhas alunas, no sentido de a gente até separar. Porque, como eu falei, você falou que é advogada e protetora. Aí eu expliquei para elas, existem pessoas que são só advogados. Sim, tem pessoas que são só protetoras. Tem pessoas que são só pesquisadoras. E todos nós precisamos de todos esses agentes. Sim. De todos esses, então, porque sem eles, precisa do cientista para poder a gente ter a doutrina. Sim, e aí a gente precisa ter um embasamento acadêmico. Você falou aí da questão legislativa. Eu hoje estou, né, que eu sou do Tribunal de Justiça do meu estado, mas hoje estou cedida para a Assembleia Legislativa aqui do estado de Sergipe e estou na escola. Inclusive, futuramente vocês vão contar com o direito animal em miúdos, que é o direito animal que vai escrever sou eu. Tem uma coleção que ela tem Constituição em miúdos, o ECA em miúdos, Lei Maria da Penha, agora foi lançado, agora em Belo Horizonte, né, Ivone? Porque até Ivone, conheci Ivone pessoalmente em Belo Horizonte. Foi lançado o Estatuto da Igualdade Racial em miúdos. E o que é isso, Laura, em miúdos? É voltado para criança e adolescente. É uma maneira de desmistificar. E que é o caminho, né, doutora? É o caminho, é a base. É a educação. A gente tem que ir para a base. Para a gente futuramente ter magistrado já consciente disso. E não ter que explicar para ele que animal não é coisa. Né? Sim. Então, mas aí, eu vou agora passar aqui para o chat. Eu não sei qual foi a ACP sobre a qual você está falando, você falou mais de uma, mas alguém perguntou, Rosemary perguntou quais foram os pedidos dessa ação civil pública. Foi logo, você estava tratando de animal... Eu acho que foi do circo. Isso mesmo. Do circo, O pedido liminar foi do cancelamento dos alvarás que haviam sido expedidos, e o pedido principal é o perdimento dos animais. Tá?
E, doutora Laura, foi muito boa essa sua colocação, até porque, de repente, eu preciso refazer minha fala. O amor ao que eu me refiro é pelo que você faz, mas nós temos que ter fundamentação legal, nós temos que ter um embasamento técnico muito bom, porque compaixão não faz juiz conceder liminar. Tá? Compaixão, a gente mexe com o público. Justamente. E como você falou aí, é importante, é de suma importância. Ela é a nossa mola propulsora para poder buscar o direito dos animais. Isso, isso é verdade. Sim, mas o direito dos animais já está positivado no nosso ordenamento jurídico e é nele que nós nos embasamos para poder elaborar as peças e convencer o judiciário. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa pressão social aí, Laurinha. Oi? A nossa pressão social é que faz a sociedade movimentar aí todos os órgãos. Então, na verdade, o nosso amor aí, a gente vai colocar nessa pressão social. É a comoção que vai levar a gente a conscientizar as pessoas e a sensibilizar as pessoas de que é necessário haver alteração, tanto legislativa quanto judicial. Exato. Na minha opinião, é o nosso amor que vai pressionar e fazer a força aí para a gente poder ganhar esse espaço que a gente está precisando cada vez mais. E a gente se mantém empolgada, né, Ivone? Porque gente. A Ana Paula trouxe aí o banho de água fria que ela toma, né, constantemente, se ela não tiver algo que mantenha essa chama acesa, né, eu vou até usar a palavra, esse tesão que ela tem pela causa animal, né, se ela não tiver isso forte dentro dela, a tendência é esmorecer. E nós todos nos identificamos aqui com isso. Todo mundo aqui, na verdade, nós todos que estamos aqui agora, nós estamos nos identificando com essa mola propulsora. É essa que continua nos movendo aqui e que vai continuar e com certeza a gente vai conseguir mobilizar cada vez mais pessoas, igual você falou, desde a base até onde a gente precisa caminhar para a gente poder progredir aí no direito animal brasileiro. É muito importante porque, assim, a parte acadêmica, ela, de maneira incontestável, ela é de suma importância. Até porque nós temos evoluído bastante justamente graças à academia, que vem produzindo tanta coisa boa, né, doutora Laura? Porém, só ela não é o suficiente. Só ela não basta, não. Não basta. Por quê? Porque nós precisamos... que se você for aplicar a letra fria da lei, né, assim, por mais que a gente saiba da importância, ainda falta alguma coisa. Então, assim, eu acho que a junção do amor com a parte acadêmica, com o movimento social, com a transformação de sociedade, ela é o que faz com que o direito animal seja tão apaixonante. Sim, sem dúvida, né? Eu falei, na minha aula mesmo eu falei, professor Heron é apenas uma das pessoas que entraram, né, com o habeas corpus a favor de Suíça. Mas, na época, teve um próprio professor da UFBA que escreveu um artigo e, para resumir, o artigo foi justamente para poder fazer chacota dessa atitude de se impetrar um habeas corpus a favor de um chimpanzé que morava, né, no zoológico de Salvador. Morava não, né? Vivia enclausurado no zoológico de Salvador. Mas é isso. Professora Ivone, lance para a doutora Ana Paula as perguntas aqui do chat, pode ser? Eu fiz essa da CP, aí você agora dá continuidade. Vamos escutar também a professora Ivone. A outra que eu vi agora foi essa questão que a doutora Ana Paula colocou dos animais de experimentos na UFMG. Então, houve um comentário aqui, né? Por que uma alegação tem tanta demora assim, né? Para poder expedir uma liminar. Então, essa é uma pergunta que eu acho que não é só da UFMG, a doutora Ana Paula deve ver aí que em outras situações também que a gente precisaria ter uma resposta rápida, a gente, infelizmente, ainda tem que ficar batendo o tempo todo na porta para poder conseguir, quando consegue, satisfatório. Então, esse é um outro comentário que colocaram aqui no chat. Essa experiência péssima, felizmente, eu só tive com a Justiça Federal de Minas Gerais. E um processo aqui em Brasília também, onde eu questiono o fim da operação delivery do IBAMA, que também está mais de 8 meses aguardando a análise da liminar. Em Minas Gerais, eles alegam... Mais de 8 meses. Em Minas Gerais, eles alegam que a vara é responsável por todos os processos de Brumadinho.
então que eles estão sobrecarregados. Mas não justifica, né? Não, claro que não. Não justifica tanta demora. Então, e aqui em Brasília eles nem dão justificativa, eles só nem atendem advogado, mas tudo bem. Minha Nossa Senhora. Mas Justiça Federal aqui em Brasília, um processo, a média são 19 anos, então ainda está dentro do prazo. 19 anos? 19 Senhora. anos. Ana Paula. 19 anos? Menos de 5 anos você não tem uma sentença num processo na Justiça Federal aqui em Brasília. Assim, quantos advogados trocam nesse processo? Porque eu fico imaginando que a gente já morreu, né, no caminho. Isso que eu pensei agora, Laura. Muita gente já está avançada que mata. processo. Doença mata. Pandemia veio agora, matou um monte de gente. A Justiça Federal tanto que a Justiça Federal assim, é 880. Se você consegue um liminar, maravilha. Porque assim, até que se julgue o mérito, o objeto já... Se for animal, o animal já morreu. Já se perdeu, né? Já se perdeu, Nossa já Senhora. era. Agora, se não analisa também, aí é terrível. Porque aí você também pode desistir. Porque você não consegue nem ir para o tribunal. Porque você não tem uma decisão contrária para poder ir para o tribunal, porque eles não analisam. Bem complicado. Oh, meu pai. Vamos lá, professora Ivone, vamos à próxima. Tem mais? Não, eu acho que agora acabou. Ana Consuelo, né, a parabenizou a doutora Ana Paula pela sua atuação, né, que é fundamental para a mudança de consciência. Ela disse que ela vivencia lá uma luta na comissão da OAB. Deixa eu ver mais aqui. Não teve imagem, então, né, professora Ivone? Essa está perguntando se alguém tentou despachar a doutora. Tentei. Ele foi ajuizado bem no período da pandemia, então o atendimento presencial estava suspenso. Eu tentei online, mas com o juiz eu não consegui. Eu despachei com o assessor, que falou, tá bom, doutora, o pedido da senhora está aqui. Está lá até hoje. Está lá até hoje. Ai, gente, eu ia viver de comichão se eu atuasse lá, porque... E assim, ia ser considerada... A Ana Paula já deve ser vista como briguenta. Chata. Certamente chata. eu seria vista. Lá vem aquela mulher chata de novo, nossa senhora. Ana Paula, você vive? Você consegue dormir bem? Consigo. Consigo. Agora nossa luta está sendo no caso das girafas, porque a juíza ela não fez cumprir a própria liminar, que é uma coisa absurda. Eu levei ela para o CNJ, e né, levar um juiz para o CNJ não é algo muito agradável, mas eu não vi outra saída. Aí ela, por fim, se declarou suspeita, falou que mesmo que o processo volte para a vara dela, ela já se declarou suspeita. E o processo agora foi para Mangaratiba. Então, nós estamos esperando agora. Eu estou tentando agendar com o juiz de Mangaratiba, mas também a agenda dele está fechada até 2029. Não consegui nada ainda. Brincadeira, 2029, mas está fechada pelos próximos meses. E eu estou tentando agendar com ele para saber qual que é a postura dele, né, em relação a esse processo. Para entrar, porque agora eu vou entrar com a ação anulatória de importação delas, porque eu sei que na ação civil pública eu não vou conseguir nada. Então, eu vou entrar com a ação anulatória para ver se a gente consegue anular a importação e transferi-las para algum santuário aqui dentro do Brasil. Santuário que não existe ainda, que a gente vai dar um jeito de construir. A gente resolve um problema de cada vez. Nem para aparecer, né, algum milionário assim doando já apareceu, né, Laura. Já apareceu? Já apareceu. Ai, que coisa boa, gente. Vamos para os próximos passos, por favor. Os próximos passos. Eu estou tentando só ter acesso aos processos do IBAMA para a gente concluir a ação civil pública e ver se a gente consegue um juiz bem sensível e corajoso para determinar a retirada delas daquele lugar horrível. Gente, vamos incluir isso, por favor, nas nossas orações, né? Não sei como é a relação de vocês com Deus, se não acreditar em Deus, enfim, no cosmos, não sei, mas, enfim, todo mundo nessa corrente positiva para a gente conseguir esse feito aí, esse grande feito aí em prol das girafas lá do Bioparque. Doutora Ana Paula, eu quero agradecer, aliás, eu não gosto nem de falar isso, eu agradeço, porque as pessoas falam, eu quero agradecer, não, eu agradeço bastante pela sua participação, por concordar em participar, estar conosco, né, nesta noite, em mais um encontro, NEPDAN, que é um momento assim que as alunas, eu falo alunas porque realmente só tem mulher aqui, o direito animal ele é feminino, ninguém vem para cá, o direito animal é feminino,
Então, são profissionais muito interessadas, são alunas muito interessadas, elas são do debate, entendeu? Então, são super interessadas, estudiosas, e assim, eu tenho o maior prazer em tirar esse tempinho dentro do mês para estar com elas. E, professora Ivone, a gente realmente tem esse objetivo de trazer profissionais que possam, através do seu trabalho, né, dos seus estudos, de alguma forma, contribuir para a potencialização do conhecimento, né, dessas que eu digo já que são duas profissionais, né? Então, vocês estão aqui realmente procurando aprimorar os seus conhecimentos em prol aí da causa animal. Então, meu muito obrigada. Eu desejo de todo coração que você continue enérgica, com amor ao que faz, porque a gente precisa de Ana Paula Vasconcelos, né, multiplicar, Senhor. A gente precisa realmente, e eu digo isso em nome do mundo mesmo, agradecer pelo seu trabalho, agradecer pela sua dedicação, né, e por você não esmorecer. Então, desde já, meu muito obrigada. Desde já agradeço também as minhas alunas aqui, presentes, e as que forem assistir a gravação também. Deixo aqui muito obrigada e passo a palavra para a professora Ivone, para que ela também faça as suas colocações. Super bem. Doutora Ana, foi um prazer, como eu disse, conhecê-la, né, virtualmente. Espero um dia termos oportunidade de estarmos de forma presencial, todas nós aqui. E, assim, agradecer muito pela sua fala, sua contribuição, porque chama a atenção vários pontos importantes que a gente tem que pensar, principalmente a gente que quer aprofundar no direito animal. Então, são questões que levam a gente até escrever na academia, como a professora Laura falou, e advogar mesmo em cima dessas questões, porque uma coisa que eu acho muito importante que você tocou foi a questão até do despreparo das forças de segurança para poder atuar nesses casos envolvendo os animais. Então, é um ponto hoje que eu acho importantíssimo hoje da gente tratar. Então, desde o início daquela feitura de um boletim de ocorrência até lá no final. Então, eu acho que a gente tem que, sim, abrir os olhos para essas questões. A questão que você colocou também, né, de você ter especialistas, de você ter assessores que realmente façam a diferença junto ao legislativo, junto ao poder executivo. Então, quer dizer, o conhecimento é que vai proporcionar a gente a começar a fazer as alterações e a exigir que nesses pontos cruciais para a gente ter uma demanda lá na frente, que a gente tenha um parecer favorável, realmente tome o caminho certinho, que a gente consiga, sim, defender os animais, tanto na parte acadêmica, como na parte prática que a gente está vendo aqui. Então, assim, foi muito interessante essa sua fala, porque me despertou vários pontos, e acredito a todo mundo que estava ouvindo aqui, para a gente poder pensar, refletir, escrever sobre isso, porque eu acho que a academia tem um papel importantíssimo de chamar a atenção para essas questões, e aí sim levar e fazer diferença até para o judiciário, ter material, né, ter pesquisa, para a gente falar, não, é dessa forma que a gente vai seguir, porque tem entendimentos dessa e dessa forma. Então, assim, foi bom demais, doutora Ana. Agradeço também, igual a Laura, a sua participação aqui com a gente. Se Deus quiser, você vai voltar aqui para até tratar mais assuntos, que até lá, com certeza, você vai ter várias outras ações aí para poder abrilhantar aqui as nossas alunas e a gente também. Eu só tenho a agradecer e que Deus te ilumine, continue te dando forças aí para continuar esse trabalho maravilhoso. E, assim, a gente espera sempre contar aí com a sua ajuda e os animais mais ainda. Boa sorte! Obrigada, meninas. Olha, parabéns pela iniciativa da pós-graduação. Isso é muito importante, porque, apesar de todo o nosso amor, nós precisamos mostrar que nós temos embasamento técnico, acadêmico, que não se trata de uma filosofia ou apenas de um hobby. Utopia, né? Utopia, nós temos que levar isso para os tribunais, para o legislativo, para o executivo, para o judiciário. Por quê? Porque aí eles vão começar a nos levar a sério. Tá? Parabéns, doutora, pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Obrigada a vocês.
E vamos Tá fazer bom? uma foto. Meninas, abram as câmeras. Vamos lá. Eu sempre falo, podem estar de pijama, de baby doll, arrepiada, mas abram essas câmeras, né? Vamos fazer uma foto. Foto! Eu gosto de ver gente. Laurinha gente. gosta também. da foto! Todas lindas. Cada uma com sua peculiar beleza. Pelo amor de Deus. Olha a outra aqui, a de gorrinho, coisa mais linda, gente. Ai, que bom ver a carinha de todo Gente, mundo. que gracinha, meu Que Deus! coisa linda. A gente tem que colocar um dia aqui, são os nossos pets para tirar foto mesmo junto com a gente. Boa ideia, viu? Vou marcar um dia, hein, pessoal? Verdade, eu estou aqui, inclusive, com a minha mãe. Então, A doutora Ana estava com a dela e eu o dele. Foi, Não e sei ela se é veio, macho ou aí, fêmea. Aí, Aqui, ó, ó. tem que ter ela. É minha Ela fala que girafa, são gente. dois. É pai e filha aqui, Pinchers. Ah, tá. Essa aqui, gente, ela não tem explicação. O que é essa cachorra na minha É vida, né? mimosa? É mimosa? Terrível, terrível, terrível. Ai, Danada. Latidora, é? terrível. É. Daqui, Agora tá um daqui são anjo. mimosos. Quem olha assim pensa que é um anjo. Vamos acreditar, Porque o vamos pessoal manter a fala tão imagem. mal de Pincher, né? O pessoal fala, mas daqui de casa não. Vamos lá, deixa eu fazer então essa foto. Aê, a Alessandra pegou. Vamos lá. As duas. Muito bem, meninas. Oi! Em breve, acho que amanhã, na verdade, deve estar lançando aí, viu? Já o editalzinho para o nosso artigo. Estou esperando vocês, eu conto com vocês, né? Submeterem artigos e falar em artigo também, submissão de artigo. O Congresso Mundial de Direito Animal está com submissão de artigos aberta, né? Então, assim, vocês que têm interesse em submeter artigo de vocês, vão lá, não deixem de participar, tá bom? E eu espero vocês em Niterói, quem puder ir, né? Lembrando que os GT serão virtuais, tá, gente? A apresentação dos artigos será virtual, né? Só mesmo as palestras que serão presenciais, ok? Professora Laura, você vai estar no Comped agora também? Dia 14 começa o Comped. Não, eu já participei de 2 Comped, em Salvador e em Goiânia. Porque você está no doutorado, né? Não que o fato de eu já ser doutora não quer dizer que eu não possa participar, mas é porque realmente as minhas atuais atividades não me permitiram. Quem sabe no próximo. E eu quero ir para fora do país, eu quero ir com o pé em Portugal. Não, com certeza. Não, nós temos que expandir aí, mas quem tiver interesse, pessoal, pode participar do COPED a partir do dia 14. Eu vou estar lá defendendo o artigo do direito dos animais aí também. Então, quem quiser participar, vamos estar lá, hein? Vamos sim. Gente, muito bom. Luane, você estava na foto, Luane Fragoso? Você estava na foto que eu tirei? Ah, tá, ok. Então, tá bom. Gente, uma boa noite, durmam bem, tá? E a gente se encontra, a gente se fala. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.